de nós. Eu tenho uma palavra para pregar nessa noite, né? Como o tempo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, como o tempo que a gente está vivendo hoje, no tempo que nós estamos agora, é um tempo de escolhas onde as pessoas hoje buscaram uma alegria que não é uma alegria duradoura, é uma alegria que, como o pastor falou aqui quarta-feira, é uma alegria que se acaba na quarta-feira de cinza, e depois ela tem que buscar outro tipo de alegria para saciar, mas ela não é uma alegria que deixa de pé, não é uma alegria que anima o coração, é uma alegria passageira. Mas eu queria falar com os irmãos hoje sobre um tema, e o tema é o seguinte: a vida sem Deus é uma busca inútil pela felicidade. Viver uma vida sem a presença de Deus é você viver uma vida em busca do nada, do vapor, da vaidade. Eu queria usar esse tema, eu queria pregar hoje, é um livro que não é muito lido, mas é um livro que eu gosto muito dele. É o livro de Eclesiastes. E para falar sobre esse livro, nesses dias eu estou estudando um seminário sobre esse tipo de livro, que é chamado os livros poéticos. Os livros poéticos são aquela partezinha que tem na Bíblia, onde tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó. São esses 5 livros, são chamados de livros poéticos, porque há muita poesia nele, poesia hebraica nesses livros. E esses livros, eles trazem uma sabedoria, eles trazem um conhecimento, eles têm uma ciência nesses livros, que eles nos ajudam a viver a nossa vida aqui na terra. Eu não sei se você já leu alguma vez o livro de Provérbios completo, mas se você nunca leu, eu queria convidar você a ler. Se de preferência, por exemplo, dia 1 do mês que vem, comece lendo o capítulo 1 e passe os 30 dias do mês lendo um capítulo por dia de Provérbios. Você vai ver quanto há de sabedoria nesse livro. O livro de Provérbios, o livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos e o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Alguns estudiosos dizem que Salomão escreveu o livro de Cantares no momento em que ele estava jovem, apaixonado, porque é um livro que traz muito romance no livro. É um livro que traz muita paixão de um homem por uma mulher, de um amado pela amada. E dizem que Salomão escreveu esse livro na sua juventude. O livro de Provérbios é um livro que Salomão escreveu, diz os estudiosos, que na meia-idade, no momento em que Salomão estava no ápice da sua sabedoria, ele escreve o livro de Provérbios e traz várias instruções. Não só Salomão, mas no capítulo 30 foi escrito por Agur, e no capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel, que também são capítulos de muita sabedoria. O livro de Eclesiastes, dizem que Salomão escreveu no momento da sua velhice, quando ele estava no fim dos seus dias, que ele já tinha observado tudo o que acontecia sobre a terra, tudo o que acontecia à sua volta. Era um homem sábio, um homem que observava as coisas. Então o livro de Eclesiastes é um livro derradeiro, é um livro que traz para nós qual é a verdadeira felicidade, qual é a verdadeira alegria que pode preencher por completo o nosso coração. E não uma alegria passageira que passa em 3, 4 dias, mas uma alegria eterna. Então, Salomão, ele pede ao Senhor, não sei se você já leu 1 Reis capítulo 3, depois que Davi morre, o seu pai, Salomão é aquele que sucede o trono de Israel, em meio a muitas tribulações, aonde os irmãos de Salomão querem tomar o trono, mas Davi bate o pé e diz: o meu sucessor é Salomão. E Salomão toma a posição de Davi após Davi morrer. E a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 14 em diante, que Salomão ele oferece um sacrifício ao Senhor. Ele oferece 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios ao Senhor. Holocausto quer dizer um sacrifício totalmente queimado. Ou seja, era um animal que era oferecido e colocado no fogo, era queimado completamente. E o Senhor recebia esse sacrifício. E Salomão ofereceu 1000 sacrifícios. E depois que Salomão ofereceu esses 1000 sacrifícios, o Senhor
aparece para Salomão em sonho e diz: pede o que você quiser, que eu te dou. Pede o que você desejar, o que desejar o seu coração, que eu vou te dar. E Salomão já era sábio antes de ser sábio. Salomão não pede riqueza, Salomão não pede bens materiais, Salomão pede sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para eu reger esse povo. Por quê? Porque Davi deixou um reino pronto na mão de Salomão. Davi acabou com todos os soldados e todos os inimigos ao seu redor e deu um reino pronto a Salomão. Salomão toma conta do reino. E algo perigoso, irmãos, é nós termos algo pronto, é nós termos a bonança na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas que se desviam da igreja não é no momento ruim, mas é no momento bom. Não é no momento de tristeza, mas é no momento de alegria que as pessoas se afastam do Senhor. E Salomão, com muita sabedoria, antes de ter tanta sabedoria como teria, ele disse: Senhor, me dá sabedoria para eu reger esse reino. Ele está pronto, Senhor, mas eu preciso mantê-lo. Eu preciso deixar ele de pé. O mais difícil da nossa vida cristã, irmão, não é aceitar Jesus, porque o Espírito Santo nos convence. O problema é o dia a dia. É eu e você mantermos os nossos pés firmes na rocha. Infelizmente, eu espero que daqui não tenha saído nenhum. Até agora nenhuma notícia chegou. Mas infelizmente muitos cristãos no tempo do carnaval se entregam ao carnaval, a festa da carne. Por quê? Porque não se mantêm de pé, não deixam os seus pés sobre a rocha. Estão vivendo um tempo bom, e porque estão vivendo um tempo bom, se afastam do Senhor. Mas Salomão, com muita sabedoria, ele pede ao Senhor e o Senhor dá, e o Senhor concede. Ele começa a reger o reino de Israel com essa sabedoria. Mas eu queria já entrar aqui, vou falar já, espera só um pouquinho, a gente vai entrar nos textos. Mas eu queria fazer logo essa introdução para que você entenda o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma perspectiva da vida. Mas de que tipo de vida? Da vida debaixo do sol. Eu não sei se você leu, mas se você for ler, eu li os 12 capítulos e encontrei 29 vezes a expressão debaixo do sol. Então a perspectiva do livro de Eclesiastes é uma perspectiva não acima, não celestial, mas uma perspectiva aqui da terra. Uma perspectiva desse mundo em que nós vivemos agora. O nome do livro é Eclesiastes, que vem do nome Correlete, que é um nome hebraico que para nossa tradução fica Eclesiastes, ou pregador, ou mestre. Então Eclesiastes quer dizer um pregador, um mestre, falando para uma congregação sabedoria, falando para um grupo de pessoas algo que vai elevar a vida das pessoas e não diminuí-las, mostrar para as pessoas a sabedoria de Deus e não a sabedoria terrena. Amém? Então, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, e existem provas no livro que trazem essa certeza para nós. Por exemplo, coloca agora, por favor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Dá para colocar? Que diz assim: eis as palavras de Correlete, bem Davi, ou filho, ou mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então a gente já percebe por esse texto que o autor do livro é Salomão, mas não basta somente isso. Versículo 12 também diz assim: eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Então a gente já percebe por esses textos que o texto está falando sobre Salomão. O autor é Salomão. O livro fala sobre a sabedoria de Salomão. Versículo 16 diz assim: então fiquei meditando, ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Então a gente vai percebendo que o autor do livro é Salomão. O livro fala dos muitos servos que Salomão tinha, capítulo 2, versículo 7.
que diz assim: comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram escravos que nasceram nas minhas terras. Além de toda a criadagem, tinha mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Então, se você ler, por exemplo, o livro de 1 Reis, você vai ver que qual era a riqueza de Salomão. E a riqueza de Salomão, ela tem tudo a ver com isso que o autor está dizendo aqui. Então, é uma prova que o autor é Salomão. O livro fala da riqueza, né, de Salomão também, versículo 8, que diz, 2:8. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem contar dos reis das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que o ser humano pode sonhar. O livro também fala de vários provérbios que Salomão fez. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim: além de ter sido sábio e mestre, também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. Então eu queria trazer somente esses versículos, para você ter a certeza de que foi Salomão que escreveu, que o autor do livro de Eclesiastes é ele. O livro contém uma análise das experiências do autor e uma conclusão do verdadeiro significado da vida. Então, longe de Deus, tudo é vazio e não há alegria verdadeira. Eu queria trazer 3 pontos, em primeiro lugar, para você entender o que o sábio experimentou e a conclusão que ele teve, que não ia chegar a lugar nenhum. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele diz, eu disse, Eclesiastes 2, versículo 1 e 2. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou inútil e mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é tolice e da alegria o que resulta é o vazio. Sabe, o livro, ele traz para nós uma perspectiva, e se você não lê o livro com a perspectiva correta, você pode até ficar triste com a vida que você está vivendo. E se você ficar triste com a vida que você está vivendo, e você perceber que a alegria que você está buscando não é uma alegria verdadeira, isso é bom. Agora, se você ficar triste com o livro e perceber que o que você está vivendo não tem utilidade nenhuma e parar, isso não é bom. O que o livro traz para nós não é para você parar no tempo e olhar ao seu redor e não fazer mais nada, não. O que o livro traz para nós é que você pare no tempo, olhe para a sua vida e veja onde o seu coração está, para onde a sua mente está te levando. Ele disse que ele experimentou, ele disse, eu vou me fazer experimentar todos os prazeres que essa terra pode oferecer, todas as alegrias. Mas ele experimentou tudo e depois ele olhou e falou, isso é vaidade. A palavra vaidade do original, ela traz uma conotação de vapor. Ou seja, tudo que ele viveu, todos os prazeres que ele viveu, foi só um vapor. Não valeu de nada. Não trouxe benefício nenhum. E quantas pessoas hoje em dia estão atrás de prazeres momentâneos? Prazeres que não traz uma alegria eterna, prazeres que não traz a felicidade real, que só Jesus pode trazer. Prazeres que têm levado as pessoas para um buraco, para uma vala e não para o reino celestial. E ele olha para isso e diz, isso tudo é inútil, é vaidade, não vale de nada, é vapor. Salomão, um homem rico, próspero, ele poderia experimentar, e ele experimentou do que ele quis. Nada do que ele quis, do que ele olhou, ele se privou. Ele pagou, mas ele teve. E um homem que teve vários prazeres, olha para nós e diz, isso não vale de nada. Isso não traz alegria verdadeira.
Isso não restaura o coração, isso não traz paz ao coração. É tudo vaidade, é tudo vapor. Ele busca, depois dos prazeres, ele busca na bebedeira, mas não produz alegria. Versículo 3 diz assim: então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância, procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos em que o ser humano vive sobre a terra. Então ele se joga na bebedeira, ele se entrega ao vinho, ele se entrega aos prazeres da bebida, mas ele percebe que isso também não traz alegria. Sabe, há 13 anos atrás, eu vivi na bebedeira, eu vivi dado a muito vinho. E um dia como hoje, a essa hora, eu não estava bem, irmãos. Ou eu estava dormindo bêbado, ou eu estava quase dormindo. Mas eu não estaria bem. Eu me lembro, há 14 anos atrás, eu acho, eu estava em Pitbull, na praia de Pitbull, junto com a minha família. Ainda não tinha list, já tinha, não tinha list, foi 2011, foi isso, 2011. E eu comecei a beber pela manhã, e era o dia das catrés de lá, aqui teve as catrés sexta, lá foi o dia, nesse dia lá. Eu me produzi para isso. E na hora, irmão, você sabe o que eu fiz? Eu subi, tinha um trio elétrico, eu já estava para lá de Bagdá, tinha um trio elétrico, eu bati na porta do trio, e o homem abriu e disse: quem é você? Eu disse: eu sou o filho do prefeito. Eu quero subir. E o cara abriu a porta e eu subi. Quem é esse aí? Esse é o filho do prefeito. Dá a cerveja para ele. E eu lá em cima do trio. E Mirella embaixo. Desce. Eu desço não. Cara, que você entenda o que é que o muito vinho, a muita bebedeira causa. E eu fui embora, irmãos. E por pouco eu não me engancho nos fios da energia. Por pouco. E quando eu ia pegando, alguém me puxou. Aí perguntaram: quem é esse aí? Disse: é o filho do prefeito. Aí disseram: não, o prefeito não tem filho. Aí me perguntaram de novo. Eu disse: eu sou filho do prefeito. Disse: não. Aí me colocaram. Eu já estava tão longe que eu não sabia nem voltar mais. Aí eu disse: eu vou pela beirada da praia porque eu chego lá. E fui pela praia e cheguei onde eu estava. Para não bastar a noite, eu fui para a praça de lá. E quem já viu a monga? Já viram a monga? O homem que vira macaco, a mulher que vira macaco. Quem já viu? Pronto, tinha lá na praça. Uma vez estava aqui em Limoeiro, veio aqui para Limoeiro e eu corri 3 vezes. Quando a mulher virou macaco, eu corri. Mas quando eu estava lá, eu já estava pronto. Eu disse: hoje eu não corro, hoje eu vou pegar o macaco. Irmãos, quando a mulher virou macaco, o povo correu para fora e eu corri para cima do macaco. Me agarrei com a monga e o segurança me colocou para fora. Sabe? Salomão se deu a muito vinho e eu também me dei. Eu posso falar que não tem prazer nenhum nisso, não tem alegria nenhuma nisso. Eu não vou nem falar do touro mecânico. Mas ele olha e percebe que a bebedeira, o muito vinho, também é vaidade, é vapor. Passa, não traz alegria. Sabe, no outro dia, quando eu acordei, eu não tinha cara para aparecer de frente das pessoas. Eu saí, me levantei, tomei um banho e fiquei lá. Por quê? Porque não traz alegria. Não traz paz ao coração. A última vez que eu me embriaguei foi no 2012 para 2013, na virada de ano. Mirella ficou em casa com a Alice. A Alice tinha um ano e um pouquinho.
E eu bebi, peguei 2 brigas nessa noite. Uma eu me lembro, e a outra eu não me lembro até hoje. Uma quem me tirou foi Rafael, o meu cunhado, que está lá em Portugal, não sei se está assistindo. E outra quem me tirou foi um primo meu, que o rapaz ia me furar com a faca. E ele me tirou na hora. E eu acordei de manhã em casa. Como eu cheguei em casa, até hoje eu não sei. Mas eu acordei em casa. E eu acordei com a Alice pulando em cima de mim. E chamando, papai, vamos brincar. Papai, ela tem o tamanho de Catarina. E eu me levantei e saí, aí fui na frente e vendi aqueles, a gente chama Dudu, né, sacolé, não sei de onde você veio. Aí eu pedi um, quando eu comecei a chupar, eu não consegui, vomitei, comecei a vomitar. Aí me sentei na sala de casa, olhei para Alice, aí olhei para mim, aí disse, eu vou morrer, não vou ver essa menina crescer. Essa menina vai crescer sem pai. Aí naquele dia eu decidi no meu coração de não beber mais. E parei naquele dia. Até hoje. Depois de 8 meses, eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas não traz prazer, não traz alegria. Sabe, as pessoas que estão lá hoje, que estão nesses blocos, que estão nas festas hoje, amanhã estarão tristes do mesmo jeito. A alegria real só vem por Jesus. Só vem quando nós conhecemos de fato quem é Jesus. E Salomão, ele vê que na bebedeira também não trouxe alegria. E ele procura agora nos bens. Versículo 4 diz assim: depois concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Construí palácios para mim mesmo, e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram, aquilo que a gente já leu. Versículo 9, ele diz: tornei-me como poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhe neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Versículo 11, ele diz: contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho em que tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vapor, de vaidade. O inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Em tudo que ele buscou de material, em tudo que ele fez na sua vida, em todos os palácios, jardins, construções que ele fez, para alegrar ou tentar buscar alegria naquilo, ele não se satisfez. Sabe, o erro de Salomão não foi construir os palácios. O erro de Salomão não foi edificar templos, jardins, pomares. O erro dele não foi esse, o erro dele foi colocar a sua alegria naquilo. E quando nós colocamos a nossa alegria no material, quando nós colocamos a nossa alegria em carros, em cavalos, em casas, em motos, em que você tiver de precioso na sua vida, se a sua alegria estiver num bem material que você tem, você está correndo atrás do vento. A nossa alegria não pode ficar em uma casa, em um carro, em uma moto. Não, a nossa alegria tem que estar no Senhor. Porque tudo isso é vaidade, é vapor,
vai ficar. É interessante no livro em que Salomão diz assim: tudo que um homem constrói na sua vida e edifica, vai ficar para o próximo que vier. Mas em outra parte ele diz assim que nós devemos construir, edificar, porque vem alguém depois de nós. Então, é um paradoxo, ou seja, eu construo ou não construo? E a minha resposta é: construa. Faça o que vier de planejamento no seu coração, mas não deposite a sua alegria nisso, porque você só vai correr atrás do vento. Porque ninguém vai ficar aqui, ou a sua construção não ficará eternamente. Tem algo preparado para nós muito superior, muito maior. A minha palavra hoje não é para desanimar você, não. É para colocar o seu coração no lugar certo, na pessoa certa, que é em Jesus. E Salomão continua, no capítulo 3, ele nos mostra que há tempos diferentes para cada realização debaixo do céu. Ele diz que há tempo de plantar e tempo de colher. É um texto que é muito usado em velórios, né? Tempo de nascer e tempo de morrer. Eu queria destacar o versículo 4 que diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, se é o tempo de chorar ou se é o tempo de rir, mas entenda, é só um tempo. Se você estiver no tempo do choro, não se preocupe, a alegria virá. Salmo capítulo 30, versículo 5, se não estou enganado, diz assim: que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Ou seja, há um tempo de choro, mas há um tempo de alegria. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo, está lá no texto, acho que é o 4, mas está lá no texto. Ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Então, se você estiver no tempo do choro, não se preocupe, vai chegar o tempo do riso. Se você estiver no tempo do riso, irmão, infelizmente, Efésios capítulo 6 diz que tem um dia mau. Tem um dia mau que vai chegar, mas ele também passa. Amém? Ele não permanece, ele passa também. Há um tempo para tudo, Salomão diz. Há um tempo para todo o propósito. Deus tem um tempo para tudo. Eu não sei se você está esperando alguma coisa do Senhor, mas se você estiver esperando, calma, irmão, vai chegar, vai acontecer. Tem um tempo determinado. Tem um tempo do Senhor. O autor nos mostra várias inutilidades debaixo do sol. Eu vou citar para os irmãos apenas 3 inutilidades que ele mostra no texto. A primeira, a inutilidade de tentar ser superior aos outros. É inútil você querer ser maior do que alguém. Você querer ser superior do que alguém. Você se colocar acima de alguém. É inútil isso. Versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Ele fala: porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Salomão, ele não nos dá um exemplo de ser humano para humano. Ele vai muito mais abaixo. Ele nos coloca
em um patamar, e olha que eu estou falando que a perspectiva não é celestial, a perspectiva é terrena. Ele nos coloca na mesma categoria de um animal. Uma vida que não centraliza seu prazer em Deus, não é muito diferente de um animal. Se você vive aqui e não tem expectativa nenhuma em Deus, não centraliza a sua vida em Deus, a sua vida não é diferente nem de nada de um cachorro. Eita, irmão, é tão forte assim? É, porque se você ler mais um pouquinho, ele vai falar isso. Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então ele nos dá uma demonstração de que querer ser superior aqui não vale. Não adianta. Não queira ser superior a ninguém. Não se coloque acima de ninguém. Nós temos que tomar o exemplo de Jesus na ceia, na última ceia, em que pegou uma toalha, colocou na cintura e lavou os pés dos discípulos. Porque o maior para Jesus não é aquele que está acima dos outros, mas é aquele que serve os outros. E Salomão já entendia isso desde lá daquele tempo, porque a sua sabedoria é uma sabedoria celestial. E ele diz, olha, um animal e você, se a sua centralidade não estiver em Deus, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que o animal morre aqui e fica aqui, você também vai ficar. Não tem diferença nenhuma. Mas a nossa perspectiva é isso que Salomão quer fazer, que a nossa perspectiva esteja em Deus, esteja nele. E não somente aqui. Jesus falou, não ajuntai tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão rouba. Porque onde estiver o teu tesouro, lá ou aí estará o teu coração. Então nosso coração tem que estar nele, porque ele é a nossa alegria verdadeira. Ele é a nossa alegria verdadeira, sabe? Depois do carnaval, muita gente vai voltar para a igreja. Eu não estou falando somente aqui, eu estou falando na igreja do Brasil. A minha oração é que as pessoas que estejam no carnaval sejam frustradas. Que a alegria que eles foram buscar lá, eles não encontrem. Que eles saiam do carnaval piores do que entraram. E procurem uma igreja. E procurem um lugar para se encher da presença de Deus. E não de coisas que passam. A minha oração é essa, que as pessoas se voltem para Jesus, que Ele é que nos satisfaz. Aleluia. A segunda inutilidade que Salomão nos mostra é a inutilidade da inveja. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: observei também que todo trabalho e todo êxito ocorre porque há uma competição entre os companheiros. Isso também é vazio e um despropósito tal como correr atrás do vento. O insensato cruza os braços e se deixa consumir a si mesmo. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino correndo atrás do vento.